Recorded. Meu inglês é maravilhoso, né? Óbvio. Isso aí. Ok. Então, quase ninguém chegou aí. Ontem Mas... só tem 5 pessoas na aula, mas ó. Tem você. 7, na verdade, né? Se tirar você, tirar o professor e tirar o seu outro, fica 1, 2, 3, 4, 5. Fica só 5 pessoas. Tudo bem, paciência. Não vou deixar de dar minha aula, né? Mas daqui a pouco entra mais gente. Geralmente. Só se o povo esqueceu de mim pra aula, porque é sexta. Não. Se bem que tem o seguinte: ontem foi feriado, né? É. Aí o pessoal pode ter ido dormir mais tarde, ou então Viajado. viajou ou esqueceu mesmo, pensou que hoje fosse feriado, tudo, e não tivesse aula. Porque Mas tem escolas que, tipo, eu avisei, o né? calendário pegou esse feriado e transformou um feriado e deixou até sexta sem aula, entendeu? Geralmente, quando a gente está em aula presencial, faz isso. A sexta-feira o pessoal enfoca. Mas na terça-feira eu avisei para vocês que a gente ia ter aula normalmente hoje. Então, se o pessoal Ixi, não está, terça-feira. Quem é que vai assim, lembrar de terça-feira pra cá? eu lembro. Eu não. Move direito. Se eu não lembro de uma coisa que é de hoje, pra amanhã, imagina. Lembra? Lembra sim, com certeza. Com certeza lembra. Só se alguém me lembrar de alguma coisa aí. Hum, Ai, hum. tio, tô tão cansada. Enfim, na aula passada, a gente falou Ai, do capítulo 18, a gente começou Você estava falando alguma coisa sobre texto aqui? Hã? Não, alguém estava falando sobre alguma coisa de terça. Terça? Eu, hein? Você tá doida, mulher. Não, tava dizendo que na terça-feira eu avisei para vocês que hoje teria aula normalmente. Então, é só isso. Foi só isso que eu falei. Ontem não teve aula, ô não, não tio, foi? ô tio, tem uma guria que comentou na minha foto bem assim. Não vi nada demais, só vi que você é uma guria feia e nojenta. Eu peguei, botei bem assim, minha filha, eu não pedi sua opinião. Quando eu pedi, aí você me dá ela, eu falei, quando sua opinião valer alguma coisa, você me dá, mas não tá valendo não, muito obrigada. Aí ela botou, pegou outra conta, mais 3 contas fake, e comentou várias outras coisas horrorosas nas minhas coisas. Então, eu vou responder ela agora de novo e depois eu vou denunciar as contas dela. E mais de 5 coisas e vou mandar trava pra ela. Obrigada, tchau. Não era nem para responder, já denunciava direto. Eu Ah, vou mesmo, denunciar então. quando acontece coisa parecida, não com foto minha, porque eu não tenho rede social nem nada, mas só tenho meu Twitter. Mas quando o pessoal faz algum comentário, principalmente comentário racista, Sim. aí eu denuncio logo. Se for, aconteceu recentemente, mas o cara é de lá da Argentina. Se for do Brasil, eu faço boletim de ocorrência. Levo na polícia mesmo. Ah, é porque Mas racismo é um crime. como foi na Argentina, aí não tinha como. Ele entendeu sua língua. Ah, entendi. Entende. Às vezes o povo só entra na publicação, não vê nada e fica lá comentando besteira. Qual é a página, tio, do livro? Deixa eu, deixa eu colocar. Página 200. Isso. Não sou.
Gente, só tem 4 pessoas. Triste com isso. Na fazendinha é amanhã que vem pra cá e fala, fica bom dia. Passo municipal do. Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, 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 oi. Vocês estão me ouvindo? Ó, a galera entrando aí agora. Tá? Ah, sim. Minha conexão deu uma oscilada aqui, mostrou que caiu. Minha internet, né, o Wi-Fi caiu no celular, mas voltou logo depois. Aí mostrou como desconectado, mas a tela do Google Meet não saiu. Fiquei sem saber. Deixa eu ver, quem entrou aí foi Bia da Frente. Aí o tio Vitão. E aí, Léo. Tudo beleza? Deixa eu ver, Leonardo presente. Quem mais entrou depois? Foi Vitória. Ah, Vitória a gente tinha colocado presença. Vitória e Helena. Pronto, beleza. Só voltando aqui para quem ainda não tinha visto, a gente vai falar a partir da página 200, da continuidade da nossa aula sobre o sertão brasileiro, sobre a presença dos bandeirantes no país e a forma de atuação deles, né? A importância, querendo ou não, a importância que os bandeirantes tiveram para o país, se a gente for parar para pensar em relação ao processo de exploração, de formação da nossa sociedade, a interiorização no país, né? Porque foi muito por graças aos bandeirantes, essa mistura de colonos, essa mistura de índios, de mamelucos, muito por conta da atuação dos bandeirantes, houve um. Houve. Peraí. Houve um. Como é que se diz? Me perdi. Pronto. Houve. Do dia. Muito por conta da presença dos bandeirantes no Brasil, houve essa interiorização. Olha, viu? Ô tio, sua câmera tá muito boa. Meu Deus! Te deixa 100 mil vezes mais bonita agora. Não que você não seja bonito, mas você é lindo. Mas, tipo, a câmera deixou você perfeito. Meu Deus.
Eu não vou dar ponto extra, não, viu, Giovana? Tá? Então, só para avisar. É sério, eu só tô sem brincadeira. Eu vou tirar print. E quando eu voltar a aula, eu te mostro. Precisa de óculos. Exatamente, Leonardo. É porque ela estava. Nesse instante, ela falou que ainda estava na cama, então estava meio com sono, não deve estar enxergando direito. Então, aí ela tá falando essas coisas. Enfim, então a presença dos bandeirantes permitiu que houvesse essa interiorização, que, apesar dos pesares, né, apesar deles terem promovido também muito da matança dos indígenas no Brasil, eles acabaram ajudando o próprio processo de formação da nossa sociedade e de conquista de nosso território. Ninguém fala que eu sou bonito. Leonardo, você é muito bonito. Tá? Então, você maravilhoso. Vou aproveitar que minha camisa é vermelha para ficar assim, ó, o coração vermelho logo aqui, ó, de fundo. Tá vendo? Você é maravilhoso. Coisa mais linda de tio. Enfim. Então, houve, graças, muito obrigado. Muito obrigado. Houve, graças a ele, essa conquista de novos territórios, essa formação de novas cidades, né? Principalmente, pelo menos no início, no estado de São Paulo, e depois eles foram subindo, foram chegando mais para o centro-oeste, foram chegando até os limites entre o Brasil e os demais países da América do Sul, né? E aí, na página 200, a gente começa da seguinte maneira. Em fins do século XVII, a pequena vila São Paulo de Piratininga, no Planalto Paulista, em nada se parecia com o que, cerca de 200 anos depois, se tornaria a cidade de São Paulo. São Paulo, como a gente conhece hoje, ela se iniciou com esse nome de São Paulo de Piratininga. Inclusive, o Piratininga é um nome indígena, assim como diversas outras cidades, diversos outros locais do estado de São Paulo que têm nomes indígenas. É o caso de Pindamonhangaba, Itaquaquecetuba, Anhangabaú, Araraquara. Quem torce para o Corinthians aí, o estádio do Pacaembu, o nome Pacaembu também é um nome indígena. Então, todos esses nomes, a maioria deles surge justamente nesse período, que é um período. Eu estou até dando essa aula para o pessoal do oitavo ano, que é um período em que existe uma tentativa muito forte por parte da coroa portuguesa não, que já é mais para o século XIX, do próprio Império Brasileiro, que o Brasil já tinha conquistado sua independência, né, lá em 1822. Houve uma tentativa de se reforçar uma ideia de um nacionalismo, de criar um conceito de nacionalismo, uma sensação de pertencimento, e para isso eles vão se utilizar de um termo que a gente chama de indianismo, que é a criação de mitos, a criação de histórias em que se coloca o indígena no centro dela, criando uma imagem do indígena como sendo o herói. Então eles se aproveitaram bastante desses nomes indígenas para poder nomear as cidades, né? Principalmente as cidades do interior de São Paulo. Enfim, então a vila de São Paulo de Piratininga nada se parecia com a São Paulo de hoje em dia. Sua população na época era composta, na época das bandeiras, era composta por cerca de 200 pessoas brancas. Imagina só, a vila. Era uma vila, não era uma cidade ainda. Era uma vila que estava ali mais ou menos no meio
entre o Vale do Paraíba, onde tinha a criação, a produção de café, e o Porto de Santos, de São Vicente, né? Aquela região dali. Então ele estava numa região meio que intermediária entre esses dois. E por conta disso, claro, muitos trabalhadores, eles trabalhavam nas ferrovias, trabalhavam nesses terminais ferroviários ou trabalhavam no porto. Então, eles poderiam estar em constante deslocamento. E isso eles preferiam ficar onde? No meio do caminho, moravam no meio do caminho. Então, houve essa criação das vilas, e nesse caso a vila de São Paulo de Piratininga surge nesse meio do caminho. Nessa época, então, do seu surgimento, tal, lá no século XVII, lá para o final do século XVII, ela vai ser composta de apenas, mais ou menos, 200 pessoas brancas. Quem são essas pessoas brancas? São os colonos portugueses, diretamente os portugueses, ou os filhos de portugueses, né? Então, 200 pessoas brancas, um ou outro imigrante também, espanhol, pá, não sei o quê. E, além disso, tinha milhares, alguns milhares, de indígenas e mestiços. Indígenas, claro, são os moradores originais desses locais, e os mestiços já são os mamelucos, né? São aqueles filhos de portugueses, geralmente de homens portugueses com mulheres indígenas. Esses eram aos milhares. Muitos hábitos dos moradores da vila foram aprendidos com os indígenas da região e a língua falada era o tupi. Portanto, havia um universo fortemente marcado pela cultura indígena, presente também nos nomes dos rios e dos acidentes geográficos locais. Luiz Gustavo entrou aí agora, né? Da presença. Tirar a foto, na verdade. Pronto. Essa imagem daí mesmo é a imagem do Paço Municipal de São Paulo, uma imagem de 1628. As casas, elas eram feitas de taipa, tinham poucos cômodos e janelas. O chão de terra batida era recoberto por esteira de palha ou peles de animais. Chão de terra batida, chão de terra mesmo, assentada, né? A gente chama de terra batida porque é um tipo de... Vocês já devem conhecer, né? Mas sempre falo. É um chão que geralmente ele é preparado, ele é molhado para poder chegar e ficar batido mesmo, para não ter aquela areia mais solta, não ter aquela areia mais solta. Ô tio, você realmente disse que o povo ia entrar, ó. E nem lama. É. Entrou 14 pessoas, mais do que entra diariamente. Guilherme. Não, isso pode ter sido também o próprio sistema, porque às vezes demora para muita solicitação ao mesmo tempo, aí o sistema acaba demorando um pouquinho para o pessoal conseguir entrar. Então, esse chão de terra batida, ele era recoberto muitas vezes por esteiras de palha ou peles de animais também. Ah, não, isso daqui era dentro das casas, não. Mas, de qualquer forma, isso é válido. Então, dentro das casas, a terra, o chão era de terra batida, não era o piso como a gente conhece hoje, não era acimentado nem nada, era terra mesmo. Mas ele era batido, ele era todo pisado, né? Jogavam água também, o suficiente para não gerar lama, mas também para conseguir se prender a terra no chão. Então, para que quando você pudesse andar pela casa, não tivesse o tempo todo levantando poeira, levantando areia. Esse era o chão dessas casas dentro dessas vilas. Feita de taipa, elas poderiam ter esteiras de palha ou pele de animal também no chão, para poder facilitar que ela ficasse mais batidinha.
Havia poucos móveis, apenas alguns banquinhos e arcas, onde as roupas eram guardadas. Dormia-se em redes, como era costume entre os próprios povos indígenas. Dormir em rede é a coisa mais maravilhosa que existe. Já dormi muito em rede. E ao contrário do que o povo pensa, né? Assim, professor, mas o povo não vai ficar com dor na coluna, não, porque você fica na rede, fica assim, parecendo meia-lua, né? Não, não fica com dor na coluna, não. Nada. Tudo gente boa. Nas cozinhas, usavam-se fogões a lenha, normal. Se a gente for interior, ainda vai encontrar em algumas cidades, em algumas casas, inclusive um misto dessas modernidades, né? Que você vai encontrar um fogão normal, Smaltec, Prosdóximo, Brastemp, sei lá, os fogões. Mas também vai ter, geralmente do lado de fora da casa, um fogão a lenha. Que aí muita gente do interior ainda tem essa preferência. Eu acho que eu tenho uma foto aqui. Muita gente ainda tem essa preferência pelo uso do fogão a lenha, porque acaba sendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem. Pronto, eu vou partilhar essa imagem daqui. Isso daqui é na casa da avó de um amigo meu. Tipo, tem o fogão dela normal em casa, e aí, como se fosse um anexo da casa, logo do lado assim da cozinha, tem esse fogão a lenha antigo. Então, com a entradinha aqui como se fosse um forno feito. E aqui onde vai colocar a madeira a lenha para poder queimar e esquentar a comida. Tem comida que fica melhor feita nesses fogões a lenha, né? Deixa eu ver, eu vou passar para a foto anterior aqui. Deixa eu ver se vai abrir também, porque a internet é uma internet muito boa. Não sei se vai abrir, não. Era um videozinho que eu tinha feito. Aí, ó. Você vai conseguir mostrar para vocês. Pelo celular, tô vendo que ele está travado. Enfim, esse fogãozinho a lenha fofo. Aí. Tá. Então, fogões a lenha. A água para consumo era retirada dos rios e transportada em vasilhas de barro até as casas. Havia roças de subsistência com pequenas hortas, onde se plantava o básico para alimentação, como abóbora, mandioca e milho. Então, pequenas hortas, roça mesmo. É como se fossem sítiozinhos, né? A maioria das pessoas tinha por hábito andar descalça e suas roupas eram confeccionadas em algodão rústico ou couro. O couro que sempre foi muito importante, principalmente nos sertões. Sertão nordestino, a gente ouve muito falar sobre isso. Ai, que menina, Maria. Sertão nordestino, a gente ouve muito falar sobre isso, da utilização de roupas de couro, o pessoal do cangaço, né? E por que que a utilização da roupa de couro acaba sendo muito grande, muito forte, essa ideia da roupa de couro? Porque com ela você evita a troca de calor com o ambiente. O que é que isso significa? À noite, principalmente quando está fazendo frio, seu corpo está aquecido, o couro impede que seu corpo quente
receba tanta friagem, receba tanto vento frio que vem de fora. E quando é o contrário, quando é de manhã, de tarde, está fazendo muito calor, seu corpo também está numa temperatura normal e o sol de fora, a temperatura externa, o ambiente externo, não vai afetar tanto o seu corpo, porque o couro ele não esquenta. Não é à toa que os animais são de a pele do animal é de couro. Esse couro que a gente veste é um couro vindo dos animais, né? Porque os animais são feitos, digamos assim, para aguentarem essa variação de temperatura, né? De uma forma muito mais forte do que a gente. Hum, os filhos dos colonos, principalmente os meninos, Tia, eu vou sair aqui rapidinho pra que pegar tinham mais farinha direito à lá, eu já educação, volto. geralmente as meninas não tinham direito à educação, né? As meninas eram criadas para poder simplesmente serem donas de casa, serem mães de família, serem donas de casa, então não importava aos portugueses, não importava aos brasileiros naquele momento, você dá uma educação para as mulheres. Alfabetização tal, às vezes se dava tranquilamente, mas uma educação formal, com ensino filosófico, por exemplo, o ensino religioso, que a religião era uma forte religião, os jesuítas, que foram os principais educadores naquela época, a atenção toda era voltada para os meninos. Então, as meninas não tinham o direito de estudar. Quando estudavam, geralmente era em casa e com professores particulares. Os meninos, eles já tinham escolas que eram feitas pelos jesuítas para poderem ter essa educação formal. Então, os filhos colonos, principalmente os meninos, aprendiam a ler e escrever com os jesuítas do Colégio de Piratininga, em torno do qual a vila foi fundada em 1554. Quando havia procissão e missa, os padres convocavam todos os fiéis a comparecer e penalizavam os ausentes. Chegava assim, galera, ó, vai ter festa na paróquia. Vamos juntar todo mundo. Os homens trazem o refrigerante, as mulheres trazem a comida e todo mundo lá na festa da paróquia vamos fazer uma louvação a Deus, um forrozinho, o forró do Senhor, né? Vamos fazer um negócio, uma música ali, pagodão do Senhor, para todo mundo se reunir, estar junto, contar histórias de religião, cantar músicas, se divertir, se distrair, né? E assim, aqueles que não compareciam, lembrando que eram somente 200, em torno de 200 colonos, 200 brancos, né? Então, eles eram considerados como cidadãos. A participação deles era obrigatória. Se viesse mais gente, se viessem os mestiços, se viessem os indígenas, nessa época, pelo menos inicialmente, ainda não tinha um contingente de escravos muito forte, muito grande, negros africanos escravizados, então o foco era mais nessa população. Era cobrada. Caso eles não comparecerem, havia penalização disso. Eles eram penalizados, eles eram multados em forma do pagamento de dízimo à igreja. Então, tipo, opa, não compareceu, não é? Beleza, mas ó, Jesus, Deus, vai ficar nervoso com você, tá? Você não apareceu para a nossa festa, que Jesus estava lá na nossa festa também. Aí ele olhou assim e falou: não gostei não, não veio, você vai precisar compensar de algum jeito aí. Qual era a forma de compensação? Paga um dízimo aí, paga aí 10 conto, eu te libero. Tá ligado? 50 conto, porque
Esse mês foi mais complicado aqui. Igreja, você me dá uns 50 conto aí que eu te libero e na próxima festa você compareça, não vai pagar mais caro. Mais ou menos nessa pegada. Doenças e o trabalho forçado imposto às tribos indígenas dos arredores diminuíram o número de nativos das áreas próximas, estimulando os paulistas a criar as bandeiras para buscar mão de obra. Então, novamente, a questão da atuação dos bandeirantes, como eu tinha falado já na aula passada, em que eles realizavam essas bandeiras não somente para o crescimento do território, não somente para a busca por riquezas, mas também era uma forma que eles tinham de chegar e conseguir encontrar mais mão de obra e escravizar mais indígenas, principalmente nesse início do século XVI, do século XVI, não, desculpa, do século XVII, final do século XVI, início do século XVII, que o tráfico negreiro ainda estava engatinhando, digamos assim, no Brasil, estava começando ainda. Então, o foco era ainda bastante em relação à escravização dos indígenas. Então, doenças do trabalho forçado, imposto às tribos indígenas dos arredores, diminuíram o número de nativos das áreas próximas, ou porque eles morriam, ou porque eles fugiam, ou porque eles já eram escravos, já tinham se tornado escravos. Então, os paulistas criaram as bandeiras para entrar pelo interior. Página 201. Temos o seguinte. Deixa eu botar essa segunda imagem daqui. Gente, eu tô com sono de um jeito. Dormi tão mal hoje. Aqui algumas imagens dessa a respeito tipo isso, a respeito da presença dos indígenas na região. Ô, tio, Oi. tio, Oi? tio, você já tomou Diga. a vacina? Então, inicialmente os bandeirantes capturavam indígenas. Você E tomou a aí, vacina? Só me diga isso. não, ainda não chegou a minha vez. Minha avó acha Inicialmente, que farsaram a vacina dela, porque do vidrinho lá que tem, botaram só, tipo, que botaram pouco, não encheram a seringa, entendeu? desativar o som. Sai. Não, vamos focar só na aula. Se tiver alguma dúvida sobre a aula, você. Professor, a aula, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sobre a aula. Inicialmente, os bandeirantes capturavam indígenas que eram escravizados e vendidos a fazendeiros que não tinham recursos para comprar africanos. Aí a gente já vai lembrar daquela época em que isso aqui já é um pouco mais para frente, né? No início, gente, peraí, rapidinho, deixa eu só pegar uma água para mim aqui.
Pronto, voltei. É, então, muitos fazendeiros de São Paulo nessa época não tinham dinheiro suficiente para poder comprar escravos. Então, acabava sendo muito mais barato você pagar esses bandeirantes para conseguirem indígenas para serem escravizados. Então, esses fazendeiros eles acabavam financiando essas investidas dos bandeirantes. Antigos estudos sobre a colonização do Brasil indicavam que os indígenas capturados pelos bandeirantes eram posteriormente vendidos na Bahia para suprir a carência de trabalhadores escravizados, já que o comércio de escravos teria sido prejudicado pelo domínio holandês sobre Angola, na África Central, em 1641. Vocês lembram que a gente tinha falado a respeito da presença dos holandeses no Brasil, principalmente na região Nordeste, e que, em um dado momento, os holandeses dominaram em Luanda, o porto de Luanda, né, que é a capital da Angola. E como o tráfico negreiro tinha como o porto de Luanda o seu principal porto de embarque dos negros africanos escravizados, desse tráfico negreiro, desses navios negreiros, acabou fazendo com que o Brasil tivesse uma diminuição nessa época da quantidade de escravos que saíam de lá de Luanda e vinham para cá para o Brasil. Consequentemente, essa diminuição do tráfico negreiro para cá fez com que faltasse mão de obra para trabalhar nas fazendas. Nesse caso, o que é que esses grandes latifundiários, principalmente da região Nordeste, acabaram fazendo é entrando em contato com esses fazendeiros do interior de São Paulo em geral, para poder comprar deles os indígenas, aqueles que os bandeirantes haviam capturados. Era uma mão de obra diferente da mão de obra negra africana? Era. Mas, ainda assim, ainda que não se visse uma qualidade, digamos assim, comparativa ao dos negros africanos, ainda foi muito importante para esses fazendeiros, para esses latifundiários, porque era mão de obra de pessoas que eles não precisavam pagar. Afirmavam eles que essa situação interromper a venda de cativos africanos para lá, de lá, né? Esse domínio holandês lá no porto de Luanda, tendo se mantido o tráfico negreiro apenas para áreas nordestinas controladas por holandeses. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, dependendo da região, mas Pernambuco principalmente foi a principal província que teve a presença dos holandeses, foi justamente lá em Pernambuco. Tanto que ainda hoje a gente vê alguns monumentos lá em Pernambuco que são em homenagem à presença holandesa, à construção de fortes que foram dessa época dos holandeses e a própria construção de parte da cidade, de algumas vilas dentro de Recife, em Olinda, que acabam se assemelhando um pouco às construções que ainda hoje a gente encontra lá nos Países Baixos, lá nessa região da Holanda. Entretanto, recentes pesquisas destacam que lusos brasileiros do Rio de Janeiro assumiram a tarefa de recuperar Angola e, em 1648, restabeleceram o tráfico negreiro para as capitanias livres da presença holandesa, né? Então, a partir do momento que houve
essa tentativa dos luso-brasileiros da recuperação do porto de Luanda, eles regularizaram o tráfico negreiro. Para a gente finalizar hoje essa aula, que a gente ainda tem outra depois, os novos conhecimentos indicam que grande parte dos indígenas apresados pelos bandeirantes no século XVII era levada a São Paulo, apresados, transformados em prisioneiros, presos, né? Eram levados a São Paulo, onde permaneciam e trabalhavam na produção local de alimentos, abastecendo diversas regiões do território brasileiro. Deixa eu marcar aqui, só para eu saber onde é que eu vou continuar na próxima aula. Ave Maria, quanta coisa. Então, 7h50, finalizo por aqui. A gente se vê na próxima aula, no próximo horário, que será exatamente às 9h30. Tchau, meu povo. Até mais.